Estivéssemos agora um momento de oração silenciosa, você possa pedir agora ao nosso Deus, fale ao seu coração, que possa estar quebrando todas as barreiras de pensamento, de escuta. A música diz que nós queremos ouvir a voz de Deus, e a palavra nos ensina que no meio do barulho, no meio da confusão, no meio de muitas vozes, nós não identificamos a voz do Espírito. É por isso que aquietemos o nosso espírito, a nossa alma. Então vamos ter agora um momento de oração silenciosa, colocando ao nosso Senhor as nossas inquietações, as nossas ansiedades e, sobretudo, pedindo a Ele perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, por tudo aquilo que nos afasta
que nos impede de ouvir a verdadeira voz do Senhor. E depois que a gente tiver esse momento de oração silenciosa, eu queria pedir ao Álvaro que faça uma oração por nós todos, uma oração de louvor e de confissão ao nosso Senhor. A Bíblia nos diz que muitos buscam ao Senhor, mas o único caminho é Jesus. O único caminho é realmente o seu Filho que foi entregue em nosso lugar. Então, se nós queremos buscar verdadeiramente a Deus, que Ele se revele a nós, essa revelação já foi feita através de Jesus Cristo, e é nele que nós devemos buscar o nosso dia a dia, a nossa direção, o nosso presente e o nosso futuro. Então vamos cantar também essa música que mostra o quão importante foi Jesus ter vindo, não apenas como homem, mas sobretudo como Deus conosco, para que recebendo Jesus em nossa vida, nós tenhamos Jesus em nosso coração e assim possamos buscar a Deus com o nosso espírito e poder adorá-lo verdadeiramente. Então vamos cantar essa música que chama Quebrantado. Olho para a cruz, eu vou, do seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, e merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. O quanto é fiel, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom encontrar com você, estar com você aqui nesse canal, sempre é muito importante, sempre é muito bom para todos nós. A nossa comunidade voltou às suas celebrações presenciais nesse último domingo, hoje, né, pela manhã. Nós estivemos ali na CPV por volta das 10 horas da manhã
e também compreendemos a importância desse momento para você que não pode participar desse encontro, que não pode participar devido aos seus problemas, devido aí à questão de ser grupo de risco, de participar desse momento. Por isso que nós estamos aqui reservando ainda tempo para conversar com você via internet, compreendendo esse momento que nós estamos passando e compreendendo a sua importância para a nossa comunidade. Você é muito importante para a nossa comunidade e por isso nós estamos aqui prezando por esse encontro. E hoje eu queria conversar com você um pouco sobre um texto que muito nos fala desse instante. O instante de nós recomeçarmos a vida, recomeçarmos aquilo que nós temos para fazer, recomeçarmos aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer. E é muito interessante quando a gente fala de recomeço, a gente está falando de voltar a fazer algumas coisas, de começar a nos proceder de uma maneira. E falando um pouco de recomeço, sim, eu sei, nós ainda estamos na pandemia, eu não estou afirmando que nós saímos da pandemia. Sim, eu sei que nós estamos ainda num nível de vacinação muito pequeno, mas nós conseguimos recomeçar. Porque há esperança em nós, há esperança das coisas mudarem, das coisas surgirem de uma maneira diferente, e eu creio que seja esse um momento propício para nós reavaliarmos a nossa caminhada, reavaliarmos aquilo que nós temos feito e reavaliarmos o nosso momento com Deus. Como anda a nossa vida com Deus? Como anda a nossa vida e o nosso compromisso com Deus? E principalmente, qual foi o compromisso que nós tivemos no decorrer dessa pandemia com o próprio Deus? Eu acho que esse é o momento de nós fazermos uma breve retrospectiva de como foi a nossa vida cristã, a nossa caminhada cristã nesse período de pandemia, e assim, pelo menos na vida, não sei na sua vida, mas esse período de parar, esse período de fazer a avaliação, esse período de olhar o que aconteceu, como nós agimos, isso é de extrema importância para recomeçar, para retomar. Porque senão a gente retoma dos caminhos errados, senão a gente retoma fazendo as coisas erradas. Eu convivo assim com muitas pessoas e o que eu tenho percebido no coração dessas pessoas e muitas dessas vidas é que uma falta de avaliação profunda e real não permite que essas pessoas verifiquem onde estão acertando, verifiquem onde estão errando, criem possibilidades de consertar os seus erros e continuar crescendo na presença de Jesus. Isso acontece com todos nós, comigo, com você, isso acontece com a maioria das pessoas. Mas o fato é que o exercício que eu quero convidar você a fazer nessa tarde é como de uma empresa que está perto de reabrir e tem que fazer o seu balanço. Uma empresa que está próximo a abrir as portas novamente, e quando ela quer abrir as portas, ela primeiramente vai olhar o seu estoque, ela vai fazer o seu balanço, ela vai ver aquilo que ela tem, aquilo que ela não tem. Depois de muito tempo fechado, a empresa precisa fazer uma boa faxina para verificar o que estragou com o tempo, o que ainda dá para vender. Mas eu queria convidar você a fazer esse exercício na sua vida espiritual, na sua vida com Deus. E aí, meu amigo, minha amiga, isso pode ser um pouco mais difícil, porque a empresa é fácil, você tem ali o produto físico, você tem a data de validade, você tem a aparência do produto, você pode tirar aquilo que não é bom do estoque, aquilo que é bom você deixa ali. Mas quando a gente olha para a nossa vida pessoal com Deus, isso é muito relativo. Às vezes você acha que não perdeu tanto assim. Às vezes você acha que a sua vida com Deus está caminhando, está andando, ou você acha ainda que dá para... É igual aquela pessoa que vê o produto vencido, mas fala assim, não, ainda dá para consumir. Muitas vezes a gente faz isso com a nossa vida espiritual. Por isso, eu acho que nós precisamos ser sinceros. Sinceros conosco, sinceros com as pessoas que nos cercam. E perceber como anda e como caminha a nossa vida espiritual.
Quais foram as grandes perdas que nós tivemos nesse período de pandemia? Quais foram os grandes ganhos que nós tivemos? Qual o resultado dessa vida nossa nesse período de pandemia? Como você chega nesse momento diante de Deus? Você chega nesse momento mais parecido com Jesus? Essa pandemia fortaleceu a sua fé? Essa pandemia te aproximou com Jesus? Ou essa pandemia afetou sua relação com Deus? Você chega nesse momento da pandemia se sentindo mais íntimo de Deus? Ou será que você se tornou mais individualista? Você chega nesse momento da pandemia se sentindo aquele homem que pode tudo e que faz tudo. O seu tempo de oração aumentou nesses últimos meses? Você se achega diante de Deus nesse momento de pandemia mais sensível à voz de Deus? Ou mais cético a respeito do que Deus tem para falar com você? A pergunta que eu quero lançar para você nesse momento então é: como se encontra a sua relação com Deus? Você, fazendo a sua autoavaliação, como se encontra a sua vida com Deus? Mas perceba, devido ao fato do nosso coração ser enganoso, devido ao fato de lidarmos com questões pessoais quando falamos de espiritualidade, eu acredito que nós não somos as melhores pessoas para nos avaliar com relação à nossa espiritualidade. E por isso eu queria convidar você a fazer um exercício que um dos salmistas faz no Salmo de número 139. Porque esse exercício que o salmista faz é um exercício extremamente interessante. Porque ele sabe que o coração dele é tendencioso, ele sabe que muitas vezes ele vai querer se enganar. Então o que esse salmista faz? Ele convida Deus para uma conferência. Ele convida Deus para uma videoconferência. Ele coloca uma cadeira diante de Deus, ele senta e fala: Deus, me escuta, eu preciso que o Senhor me escuta. Mas eu não quero só que o Senhor me escuta as minhas petições. Na verdade, eu quero que o Senhor me autoavalie. O salmista sabia que o único que poderia avaliá-lo, o único que poderia realmente colocar para ele aquilo que estava acontecendo e como estava acontecendo, era somente o próprio Deus, Criador dos céus e da terra. Então, a imagem que o salmista dá é desse Deus que agora está na frente dele e está avaliando a sua relação com Deus. E aí veja como o que diz o Salmo 139, verso 1 a 3, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja, Deus, eu não sei quantas vezes eu me sentei, eu não sei quantas vezes eu me levantei, eu não sei quantas vezes eu fiz esse exercício ao longo dessa pandemia. Eu não me lembro de cada oportunidade que eu abri meus olhos pela manhã. Eu não lembro quantas vezes eu respirei, mas Deus, o Senhor se lembra. Eu não me lembro onde eu passei, eu não me lembro quantas vezes eu saí de casa, eu não me lembro onde eu fui, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe a hora que eu me assentei e a hora que eu me levantei. Mas o texto continua: de longe percebe os meus pensamentos. Ele não somente sabe o que você fez, onde você andou, ele sabe o que você também pensou. Ao longo desse período de pandemia, dos piores aos melhores momentos, dos piores aos melhores pensamentos, dos mais honrados aos mais horrendos, Deus conhece e sabe de todos. Mas o texto também diz que ele sabe muito bem quando eu trabalho e quando eu descanso. Por sinal, ele sabe quando você descansou que você deveria estar trabalhando. Ele sabe a hora que você trabalhou quando você deveria estar descansando. Ele sabe de tudo. E todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Ou seja,
O salmista está dizendo: se tem alguém que me conhece, não é a minha esposa. Se tem alguém que me conhece, não são minhas filhas. Se tem alguém que me conhece, não sou nem eu mesmo. Se alguém que me conhece, é o Senhor, Pai. É o Senhor Deus. Por isso o Senhor é digno de me avaliar. Mas aí, o Salmo 139, ainda no verso 23 e 24, diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Entra de forma profunda. Esse é o desejo do salmista. Não olhe para a minha aparência. Não olhe para mim. Olhe, sonda-me. Olha de forma profunda o meu coração, Deus. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Olha por trás das minhas ansiedades, Deus. Olha por trás do meu desespero. Olha por trás do meu desequilíbrio. Olha por trás das minhas inquietações. E agora vem a frase mais corajosa desse verso. O verso 24 começa dizendo: vê se há em mim alguma conduta que te ofende. Porque muitas vezes em nossa relação com Deus a gente faz algo muito parecido que fazemos com as pessoas nas nossas relações. A gente chega às vezes para a pessoa, a gente vira para aquela pessoa e diz assim: olha, se você está chateado comigo, se eu fiz alguma coisa que te chateou, me desculpa. Se eu te fiz alguma coisa que você não gostou, me desculpa, foi sem querer. A minha pergunta é: que consciência você tem? Que erro que você cometeu? Nem você sabe. A respeito do que você está falando? Na verdade, você está pedindo desculpa por nada. Ou você está jogando para o outro a responsabilidade dele avaliar se alguma coisa que você fez surgiu ou gerou esse sentimento no coração dele. E você pede perdão por tudo e acaba pedindo perdão, na verdade, é por nada. Por isso o salmista diz: Senhor, vê se em minha conduta algo te ofende. Em outras palavras, o salmista está dizendo: Senhor, olha para os meus caminhos. Olha para os meus caminhos ao longo desse período de pandemia. Olha para mim. Cada dia, cada instante, cada momento. E revela, Senhor, onde eu te ofendi. É muito importante para nós compreendermos essa frase para saber o que ela se refere. Se você pegar essa mesma frase na tradução Revista e Atualizada, que é a maioria das Bíblias que a gente tem, você vai encontrar essa frase assim: vê se há em mim algum caminho mau. E eu achei essa versão interessante, sabe por quê? Porque quando a gente fala conduta, a gente pensa em atitudes, em algo que eu estou fazendo. Mas quando você diz vê se há em mim, você está pedindo a Deus para analisar todo o seu ser, tudo aquilo que passa na sua mente, tudo aquilo que passa no coração. Porque muitas vezes, gente, sentimento e atitude de alma que temos também ofendem a Deus. Existem pensamentos que ofendem a Deus, o Deus Criador. Se fizéssemos uma pesquisa nessa manhã, ou agora nesse período da tarde, né? Se nós fizéssemos uma pesquisa em todas as páginas da Bíblia, eu creio que algo que nós poderíamos detectar é o que desagrada a Deus. Se nós pesquisássemos em toda a página bíblica perguntando o que mais desagrada a Deus, eu acho que nós chegaríamos a uma resposta. E sabe o que desagrada a Deus, gente? O desprezo à sua orientação. É quando ele fala para alguém acerca da sua vontade, e esse alguém opta por não se submeter à vontade do Deus Pai, mas por fazer a sua própria vontade, por seguir o seu caminho, por seguir a sua cabeça, por seguir o seu sentimento. Veja como esse tema é recorrente, pessoal. Inúmeros textos, começando em Gênesis, passando pelo Salmo 1, passando pelo Salmo 23, passando pelos ensinamentos de Jesus, indo até os ensinamentos de Paulo, você vai ver o que desagrada a Deus é a não obediência e a não submissão à palavra dele, às orientações que ele nos dá. E quantas vezes a gente age assim? Quantas vezes a gente se direciona pelo nosso sentimento, pela nossa vontade, pelo nosso desejo de aparecer? Agora deixa eu te dar um exemplo de um personagem bíblico que desprezou a orientação de Deus e como Deus reagiu nesse caso. E aí, eu queria que você fosse comigo
para 1 Samuel capítulo 15, verso de número 22 e 23. Porque esse texto, ele se refere ao encontro de Samuel com o rei Saul. E no encontro entre Samuel e Saul, o profeta orienta, em nome de Deus, o que Saul deveria fazer na caminhada dele. Mas Saul tomou atitude. Ele não faz conforme a orientação do profeta. Ele faz conforme o seu desejo, ele faz conforme a sua vontade, conforme as suas emoções. E eu acho significativo esse texto porque Deus não fala diretamente ao rei Saul. Deus fala para o profeta Samuel, e sempre que Deus nos fala através de alguém, muitas vezes a gente tem a desculpa de racionalizar, dizendo assim, né? Isso é a opinião do profeta. Isso é a interpretação do profeta. Isso é a interpretação do pastor. É o jeito do pastor ver as coisas. Eu vejo de um modo diferente. E a gente se esquece que quando estamos falando de exposição da palavra de Deus, nós não estamos falando de encontros de opinião. Nós não estamos falando aqui de um encontro de opinião entre o profeta e Deus, ou entre o profeta, Deus e Saul. Nós estamos falando de um encontro de orientação. Deus fala para o profeta, e o profeta tem que ir lá e falar exatamente o que Deus falou para o rei. E veja só, 1 Samuel, em capítulo 15, verso de número 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que obedeçam a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Ou seja, o que o profeta está falando com Saul é: Saul, você acha que a religiosidade me agrada? Você acha que você fazer as coisas por fazer, simplesmente para cumprir protocolo, me agrada? Você acha que porque você ouve muitos pregadores, isso me agrada? Saul, isso não me agrada. O profeta diz: o que Deus quer de você, Saul, é uma coisa sequer, é uma coisa só. Uma coisa, Saul: obediência. Obediência quando Ele te orienta. O que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus requer de nós, pessoal, não é nada difícil. O que Deus requer de nós é uma coisa somente: obediência. Obediência à sua palavra. Deus não requer de nós religiosidade. Deus não quer que você tenha uma vida baseada em rituais e faça aquilo de forma vazia. Não, os rituais são importantes sim, mas isso não quer dizer que a nossa vida tem que ser direcionada por rituais simplesmente para cumprir protocolo. Deus não quer isso. Deus quer coração aquebrantado. Deus quer que você tenha seus rituais. Deus quer que você encontre Ele, mas como resultado da obediência que você tem a Ele, como resultado ao amor que você tem a Ele. E aliás, você não precisa de obedecer porque tem medo de Deus. Deus não quer ninguém que tenha medo dele. Deus quer pessoas que o obedecem porque o amam, porque reconhecem o que Ele fez na cruz por você e por mim. Por isso o texto continua: a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. E Samuel diz para Saul: pois a rebeldia, e a gente conhece bem o que é rebeldia, né, gente? A gente conhece bem. Quando uma criança fala assim: eu vou enfiar a mão na tomada, e a gente fala com ele assim: não faz. Aí ele vai lá e enfia o dedinho na tomada, toma choque, e isso é rebeldia. Ou quando a gente tem um filho adolescente, a gente fala assim com o filho adolescente: não faça isso, não vá, não encontre com essa pessoa. E esse filho adolescente vira e fala assim: não, eu vou encontrar, eu já sou grande e eu vou fazer, e você não manda em mim. E o que você vai fazer? Você vai me bater? Olha o meu tamanho. Você acha que essa cena é agradável? Mas o profeta está comparando um cenário de rebeldia a uma situação um pouco mais tranquila, que é ouvirmos a voz de Deus, mas por dentro sermos rebeldes. A gente muitas vezes não é rebelde assim, de falar: eu vou fazer. Não, a gente não fala, mas a gente por dentro fala assim: Deus está falando isso, beleza, mas eu vou fazer de outra maneira e depois Ele me perdoa.
E o texto diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, é arrogância, é como o mal da idolatria. E olha, feitiçaria, Apocalipse diz que os feiticeiros não herdarão o reino dos céus. Idolatria, Deus fala, não terás outros deuses diante de mim, somente a mim. Isso tudo é condenável. Mas a gente acha que a rebeldia é tranquilo, que Deus perdoa. Deus perdoa? Perdoa. Mas, querido, veja o que acontece com a vida de Saul. Porque o texto diz, assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Deus te rejeitou como rei. Perceba, no caso de Saul, o texto diz que Deus não rejeitou Saul como pessoa, mas Deus tirou ele do cargo de rei de Israel. Deus tirou ele daquele momento como rei. Deus não condenou ele, por quê? Porque existia espaço para arrependimento, mas Deus destituiu ele como rei de Israel. Ele e a família dele morreram e outro assumiu o rei da... Assim, pessoal, eu queria desafiar você com a mesma pergunta que nós começamos. Como foi sua relação com Deus nesse período da pandemia? Se você tivesse que definir sua relação com Deus em um momento como esse, seja online ou presencial, seja assistindo a mim ou outro pregador, o que Deus diria para você? Meu filho, minha filha, eu estou muito feliz porque você está ouvindo, você está colocando em prática aquilo que você está ouvindo, você está devorando as minhas informações, o meu desejo. Eu achei fantástico como você abraçou cada orientação, como você tentou seguir. Eu sei que você pisou na bola de vez em quando, mas fantástico o jeito de você fazer. Você abandonou sua sexualidade, você abandonou seus desejos, você abandonou seu namoro, o seu casamento melhorou, a sua relação profissional melhorou, a sua relação com o dinheiro melhorou. Eu sou muito feliz. Você ajudou aqueles que eu coloquei junto a você. E Deus falando com você, eu estou muito feliz por tudo que você fez. Ou será que Deus está dizendo para você assim, meu filho, minha filha, eu falei tanta coisa nessa pandemia para você, mas você rejeitou todas elas. Nenhuma você colocou em prática. Quantas vezes durante essa pandemia nós ouvimos a palavra de Deus dizendo que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós paramos de confiar nele? Quantas vezes nós falamos que não tínhamos tempo para nos relacionarmos com Deus? Quantas vezes nós transformamos as nossas bênçãos, que foram os nossos filhos, em maldição, falando que por causa de cuidar deles nós não tivemos tempo de fazer quarto de escuta, ou orar, ou ler a palavra de Deus? Quantas vezes nós ouvimos a oração de Jesus, ou a petição de Jesus, as orientações de Jesus, e nós desprezamos? Quantas vezes Deus diz a você, para de rancor, perdoa aquela pessoa, e você diz, eu não perdoo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quantas vezes nesse período você foi chamado a olhar o menos favorecido, e você colocou a sua vontade na frente de tudo? E a pergunta para você é, que diferença a orientação de Deus fez para a sua vida? Que diferença a orientação de Deus fez para você nesse período de pandemia? Quantas vezes Deus te chamou para ajudar o próximo e você não quis ajudar? O salmista diz, Senhor, vê se há em mim algo que te ofenda. E sabe o que ofende a Deus? Desobediência. Isso ofende a Deus. A história de Samuel e Saul nos revela uma coisa: desobediência, rejeitar a orientação de Deus, isso desagrada a Deus. Diante disso, eu queria sugerir para você, para nós encerrarmos, 2 movimentos. Primeiro, o movimento do arrependimento. Arrependimento, ele vem da palavra de metanoia, mudança de mente.
E eu queria te convidar ao arrependimento. Se você olha para esse período da sua pandemia, se você olha para a sua história e diz assim: poxa Deus, eu não olhei para a orientação do Senhor, eu fiz do meu jeito, da minha vontade, como eu queria, me perdoa. Isso quer dizer que você está acolhendo a orientação de Deus, você está reconhecendo a sua atitude, você está se rendendo ao que Deus está falando e você está confessando a sua má conduta. E sabe o que Deus faz? Ele está de braços abertos para te receber e te abraçar e te pegar junto dele. E ele faz isso com amor. E o segundo movimento que eu queria te convidar nessa noite é o movimento da confiança. Confiança envolve nova atitude, envolve esperança, perseverança. Porque não adianta você fazer a coisa certa uma manhã, você vai ter que mudar a atitude durante todas as manhãs, você vai ter que tomar essa atitude todos os dias, você vai ter que olhar para os seus desejos e falar assim: não, eu desprezo você desejo e prezo pelo mandamento de Deus. Não, eu não vou fazer isso porque Deus pediu para eu não fazer, e você vai fazer o que Deus pediu para você fazer. Confiança. Confie na sabedoria de Deus, confie na palavra de Deus, confie que Deus está falando ao seu coração. Deus está falando com você. Por isso, eu queria te chamar para orar, para que a gente possa se arrepender e possa aprender a confiar em Deus. Vamos orar? Pai, mais uma vez te damos graças. Mais uma vez celebramos o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e muito digno de ser louvado. Mas agora, Pai, reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos a nossa necessidade do Senhor. Por isso, ó Pai, move o nosso coração. Se existe em nós alguma coisa, ó Pai, que não agrada o Senhor, que o Senhor venha nos mostrar, que o Senhor venha nos revelar. Ó Pai, revele para nós quantas vezes nós deixamos de obedecer o Senhor. Revele para nós, ó Pai, quantas vezes nós deixamos de andar nos caminhos do Senhor. Nos ensina, ó Pai, e nos traz um coração arrependido, um coração inabalável na presença do Senhor, um coração que confia no Senhor completamente. Pai, nos ensina a andar com o Senhor, nos ensina, ó Pai, a ser íntimos com o Senhor, e nos ensina principalmente a obedecer às suas orientações. E se por acaso, ó Pai, há alguma orientação que nós deixamos de cumprir, aquela, Pai, orientação que o Senhor nos falou, não faça dessa maneira, e nós fizemos dessa maneira que nós queríamos, Pai, nos perdoa e nos lave e nos redime em Cristo Jesus. Graças te damos e celebramos o teu nome, e agora rogamos que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as ternas consolações do Senhor se repousem sobre cada um de nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Meu querido, muito bom estar com você. Eu quero te ver também, você que pode, é lógico, estar presente também nas nossas celebrações presenciais. A partir do próximo domingo, ela acontecerá às 18h15. Tudo bem? Às 6h15 da tarde, ali no nosso espaço, no espaço CPV, você é nosso convidado para estar ali. E se esse vídeo abençoou a sua vida, e se essa pregação abençoou o seu coração, e você sabe que vai abençoar a vida de alguém, compartilhe. Compartilhe e esteja acompanhando essa pessoa, orando por ela. Que Jesus te abençoe, que você tenha uma ótima semana na presença de Jesus e que nós possamos nos ver logo, logo. Em Cristo Jesus, um forte abraço para você.